E aí, galera, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta sexta-feira. Sexta-feira agitada no São Paulo, hein? Arboleda no Grêmio, que história é essa? Bora conferir aqui no vídeo, galera. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Antes mesmo das estreias oficiais no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, o time entra em campo para fazer um jogo-treino. Duelo contra o São Bernardo no Morumbi no próximo sábado. Quem não deve estar em campo é o Lucas Moura, que segue se recuperando de uma lesão no joelho direito, sofrida no último choque-rei. Além dele, também são desfalques Bobadilla e Ferrarese, que representam as suas respectivas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Quem realmente deve entrar em campo é o Cédric Soares, ele e outros atletas, é claro, mas o Cédric especificamente caiu nas graças do Zubeldia. Um abraço para vocês, um abraço a todos no estúdio, ao professor Celso Zelt, a Mari e também ao Eugênio. Estamos aqui na porta do CT acompanhando um treinamento do São Paulo, diferentemente do que a Lili e do que o Nicolete trouxeram sobre a preocupação com a final do Campeonato Paulista. A preocupação aqui é com duas competições que vão começar no final do mês de março e no começo de abril. Campeonato Brasileiro, o jogo de São Paulo foi antecipado para sábado, dia 29, contra o Sport, às 18h30 no Morumbi. E também a abertura da Libertadores, jogo com transmissão dos canais ESPN lá em Córdoba contra o Tajeres no dia 2. Tajeres que no ano passado também caiu no grupo do São Paulo. Aqui do campo de jogo, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: o Lucas Moura segue em tratamento médico, sem treinar. Ele e o Pablo Maia, que passou por uma cirurgia, são as duas únicas ausências médicas do São Paulo. Há um otimismo que o Lucas pode ficar à disposição contra o Sport, mas ele está sendo preparado mesmo para estar pronto contra o Tajeres nesta abertura de Libertadores. O Alan Franco, que se contundiu, já está treinando desde o início da semana, e o Ferrarese e o Bobadilla estão com suas respectivas seleções. Ferrarese joga hoje, o Bobadilla jogou ontem. Venezuela e Paraguai só voltam na semana que vem. Aqui é treinamento e jogo-treino amanhã no Morumbi, com portões fechados até para a imprensa, contra o São Bernardo, que se prepara para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, tem bastante coisa para trazer. Ontem eu fiz uma entrevista com o Eduardo Toni, que é diretor de marketing do São Paulo. Essa entrevista já tem trechos no nosso site, vai ter na programação da ESPN. O mais importante, a Superbet está praticamente renovada, é um contrato muito alto para o São Paulo, só que vai até 2030. Será o patrocínio Master até o ano do centenário, é o segundo patrocinador que fecha até o ano do centenário. Teremos ações também diferentes nesse patrocinador Master. Vamos lembrar que a Superbet é responsável por parte dos salários do Oscar. Outras ações nesse novo contrato, fora o patrocínio Master, estão programadas, envolvem até naming rights, enfim, tem muita coisa boa vindo com esse novo patrocínio. Também ele me adiantou que o Morumbi também pode ser um nome para o centenário. As negociações com a Mondelez estão acontecendo. Quem sabe esta placa que foi inaugurada recentemente fique lá pelos próximos 5, 6 anos, com o estádio chegando com esta nomenclatura ao centenário em 2030. E o São Paulo hoje soltou aí uma nota oficial, e o Eduardo Toni falou muito sobre isso ontem na entrevista, contra o racismo, uma série de medidas, de pedidos, solicitações, de medidas preventivas e também de punições foi encaminhada pelo São Paulo para a FIFA e para a Conmebol, para a CBF, para as entidades do futebol. O objetivo é que não haja racismo, e se houver, que essas punições não sejam brandas, como por exemplo a do Cerro Porteño recentemente, sejam punições até com perda de pontos, para que isso termine o mais rápido possível nos estádios e fora deles, meu caro Abel Neto. São Paulo entra nesta edição da Copa Libertadores como favorito, como candidato, pode surpreender ou como apenas um figurante. Começo com você, Ursinho, com um grupo com Tajeres, Alianza Lima e também o Libertad do Paraguai. Queria que você desse um plazinho sobre os adversários e como que o São Paulo entra nessa Libertadores, que é a competição que o São Paulino mais gosta. Boa tarde. Boa tarde, Arnaldo, a galera do chat, Renan. Arnaldo, eu já falei isso até na transmissão lá que eu participei da TNT do sorteio e falo de novo. Eu acho que o São Paulo ele entra nessa Libertadores num momento completamente diferente do que foi o ano passado. Ano passado é o Zubeldia no começo, tendo que conhecer o grupo inteiro. Ele assume no primeiro jogo, se eu não me engano, contra o Barcelona de Guayaquil, um time que ele já conhecia.
E ele vai bem, ele ganha bem lá, ganha com uma certa tranquilidade do Barcelona. Ele faz uma Libertadores, uma primeira fase, acho que ele não sofreu um gol, se eu não me engano, né? Foi todos os jogos bem, ganhando, aos trancos e barrancos. A primeira fase contra o Nacional também não. O São Paulo sofre um pouco fora, mas em casa é um jogo tranquilo. E esse ano ele vem com um time, conhecendo o time, conhecendo as peças, e é o meu modo de ver um time que ele se encontra no final do Paulistão. A gente perde por um pênalti duvidoso, mas ele encontra um jeito de jogar. Não. Duvidoso não. Ele talvez. Não sei. Mano, o que é mais duvidoso? O Zizu Rodrigues ou o pênalti contra o Palmeiras, né? E aí, cara, eu acho que o São Paulo, ele é bem... favorito, eu não sei se é favorito não, mas eu acho que o São Paulo vai muito bem na Libertadores. Chega ali, pra mim, no mínimo até a semifinal. E aí, na semifinal, sabe que é um jogo mais assim, mais pegado, mais truncado, mais estratégico, aí a gente vai ficar à mercê de novo da estratégia, do esquema, dos nossos grandes jogadores definirem gol, né? Conseguirem... enfim, aí a gente sabe como é que funciona. Mas eu acho que São Paulo chega bem forte, tá? Eu não vejo esse grupo como... Eu vejo esse grupo bem tranquilo, com todo respeito, mas é bem... O Tajeres caiu ontem para um time da terceira divisão da Argentina, né? Se eu não me engano. O Libertad, que tem talvez a melhor campanha, eu vejo o São Paulo jogando direitinho nesse 3-5-2, assim, vai ter uma primeira fase... Aquele nosso tranquilo, né? Não vai ser aquele monte de gol, 4-0. Não, vai ser aquele 1-0 magro, 2-0 fora de casa ali. Mas eu vejo o São Paulo bem para essa Libertadores. Você, Renan, fala também sobre os adversários ali, que você acha? Você acha como o Wilsinho tranquilo? E como é que você acha que o São Paulo chega para essa Libertadores, levando em consideração também os concorrentes brasileiros nessa disputa? Boa tarde, Arnaldo, Wilsinho, galera que nos acompanha. Eu tenho mais ou menos a mesma opinião do Wilsinho. Hoje a gente está de acordo, assim. Não vejo o São Paulo como antes de começar o campeonato, como um super favorito, mas vejo com boas possibilidades de brigar. E falo isso por causa desse esquema novo, que esse 3 zagueiros é vida, e você sabe muito melhor do que eu sobre isso, Arnaldo, historicamente, que ele encontrou um equilíbrio dentro do time que, para Libertadores, principalmente jogando fora de casa, é muito bom, né? E isso eu falo por experiência própria. Em 2005 a gente viveu muito à base disso, fora de casa, sendo um time compacto, equilibrado, empatamos todos os jogos fora de casa e fizemos o nosso dever em casa. Foi assim a primeira fase toda de 2005. Sobre o grupo especificamente, Arnaldo, não achei o mais simples possível, mas também nada de dificuldade. O que eu menos queria, graças a Deus não aconteceu, que foi pegar o Bahia, né, que do pote 4 ali, um time muito forte, um time forte. Eu não queria ver o Rogério com 60 mil no Morumbi, ele no banco do adversário. Enfim, e o Bahia tem um time forte. Então a gente já contra um adversário ficaria naquela briga de pontos, né? Jogando fora de casa, jogando em casa, mesmo jogando em casa seria um jogo difícil contra o Bahia. Portanto, eu acho que é uma chave completamente acessível, até simples de se classificar em primeiro, nesse momento, com esse equilíbrio novo, desse formato novo que o time está. Acho que a gente passa tranquilo. Aí, os mata-matas é aquela história, né, Arnaldo? É o pequeno detalhe que define uma classificação. A gente viveu isso há 2 semanas atrás. Aquele pequeno detalhe. Aquele erro zero que é gritado toda hora no vestiário antes de entrar em campo. Erro zero, é detalhe. Isso que faz a diferença no mata-mata. Mas eu vejo o São Paulo muito mais perto de alguma conquista nos mata-matas do que no Brasileirão, que é um campeonato mais longo, mesmo tendo uma parada esse ano, né? Vai ter uma parada de 1 mês, se eu não me engano, né? Do campeonato, Arnaldo, ali em julho, né? Então vai ter uma parada boa do campeonato, mas mesmo assim, é um campeonato que exige um elenco maior, eu digo em número, e obviamente em qualidade também, que daí outros, pelo menos uns 4 aí, eu acho que tem melhor que o São Paulo nesse momento. Então vejo o São Paulo com boas chances de ir chegando, e aí aquele detalhezinho, como o Wilsinho falou, não perder aquele gol decisivo, não escorregar, não querer sair jogando no momento que tem que dar um bico para arquibancada, enfim,
detalhes que definem esses jogos decisivos de mata-mata. Aquela pecinha que fica no VAR lá, se funciona. Que fica na frente do computador, né, Wilson? Mais ou menos como você está falando, Renan, mais ou menos como o Wilson falou. E acho que tem uma questão, né, que acho que passa pela resposta dessa enquete, que é o São Paulo normalmente é candidato a essa competição, porque é um clube com intimidade com essa competição. Mesmo quando atuou ou entrou com times mais fracos, com elencos mais fracos, fez boas campanhas, chegou a uma semifinal com aquele time do Paton Bausa, que era era heróico, aquele campeonato que surgiu o Caleri, o Denis foi expulso, o Maicon foi pro gol. E detalhe de juiz também lá na Colômbia, certo ou não? Contra o Nacional de Medellín, o São Paulo foi garfado no Morumbi, na Colômbia, né, na semifinal. Né? Era o Borja, era o surgimento do Borja. Aí. Enfim, acho que o São Paulo, quando ele entra, tamanha acho que a noção, e vocês foram atletas, de quem joga, de quem comanda, de quem torce com essa competição, que torna o São Paulo forte. É uma competição que o São Paulino vive, que o São Paulino gosta. Né? E o retrospecto do São Paulo, sobretudo contra times estrangeiros nessa competição, é muito favorável. Contra time brasileiro, o negócio é diferente. E, ultimamente, a Libertadores tem sido dominada pelos brasileiros. Né? E essa é a condição, e é isso que você chama atenção, Renan. E aí, só para dar, acho que o meu pitaco, é muito difícil para mim, talvez nos meus anos de jornalista, o mais difícil ano, desde os pontos corridos, para dar algum prognóstico em algum torneio por conta desse calendário muito estranho da parada no meio do ano. Já teve parada para a Copa do Mundo, entre fase de classificação e mata-mata de Libertadores, né? Em outras situações, mas essa parada e a janela gigantesca, segunda no meio do ano, elas podem alterar toda a configuração, alterar os times, como foi o caso do Botafogo ano passado, né? Para a fase mata-mata. O Botafogo era um time na fase classificatória, inscreveu tantos titulares importantes na fase mata-mata que ajudou, acho que o Botafogo a conseguir o campeonato. E mesmo assim quase caiu para o São Paulo, né? Exato, é isso. Eu acho que isso mostra um pouco a força do São Paulo, né? Mesmo o Botafogo muito reforçado, o São Paulo jogou melhor no segundo jogo e teve por um fio aí aquela coisa que vocês citaram, o escorregão, o pênalti perdido, a bola na trave, o gol feito, tudo isso aconteceu naquela noite no Morumbi, né? E o São Paulo tem uma coisa, né, dupla? O São Paulino vive tanto isso que o luto pela perda da Libertadores para o Botafogo, ele durou muito tempo. Você compara como é que o corintiano ou o Corinthians vive a Libertadores. O Corinthians saiu da Libertadores, está na Sul-Americana, os caras não estão nem aí, estão querendo ser campeão paulista. O Corinthians não tem o paulista. O Corinthians não tem, o Palmeiras já tem, sim, como o São Paulo. Talvez seja recentemente aquele que construiu essa história, mas o Corinthians não tem. O Flamengo não tem, que é tricampeão como o São Paulo. A conexão, isso é para o bem e para o mal, né? Quando perde é quase como acabou o mundo, né? E é uma situação para essa que eu julgo ser a Libertadores imprevisível muito por conta dessa parada, né? A gente tem a fase de grupos até a parada, a gente tem 12 rodadas do Brasileiro até a parada, e depois da parada tem o mata-mata decisivo da Copa do Brasil, o mata-mata decisivo da Libertadores e os 2/3 restantes do Brasileiro. Tudo isso depois da parada. Para falar agora sobre o Grêmio que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer para vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda, e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida
O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Zubeldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de R$800 mil por mês. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, com uma conta que parece esquisita para dois jogadores que não são titulares. É que para ficar em definitivo com o zagueiro Juan e com o volante Marcos Antônio, São Paulo vai precisar desembolsar 52 milhões de reais. Pelo menos é isso que consta no contrato de empréstimo da dupla. Ambos ficam apenas até a metade do ano. E existem metas a serem cumpridas que, em caso de cumprimento, o São Paulo precisaria adquirir esses atletas. Começar pelo caso do Juan. Negócio de 27 milhões de reais se o zagueiro disputar pelo menos 25% dos jogos e só contabiliza partidas em que ele esteja em campo por pelo menos 45 minutos. Até agora o Juan soma 11 jogos. Caso do Marcos Antônio, operação de 25 milhões de reais. Ele tem 15 partidas e precisa estar em 30, também valendo aquela máxima de pelo menos 45 minutos em campo. Ambos ainda podem bater as metas, até porque o São Paulo realiza até a metade do ano 20 partidas. Mas vai caber a Zubeldia e a diretoria do São Paulo colocá-los ou não em campo. Ambos são reservas. Marcos Antônio até andou atuando recentemente por conta da ausência do Pablo Maia. Já o Juan, mesmo com o esquema com 3 zagueiros, não foi titular nas últimas rodadas. Eu, na condição de dirigente do São Paulo, não permitiria que nenhuma das metas fossem batidas. Jogadores extremamente caros para a entrega deles. São preços de atletas que poderiam chegar para a condição de titular. 27 milhões para um zagueiro, 25 milhões para um volante que nunca conseguiu se firmar. Eu não contrataria. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, vem fazendo seus preparativos aí para estrear no Brasileirão. Inclusive amanhã tem um jogo aí contra o São Bernardo no Morumbi. Um jogo onde só vai ter o São Paulo e o São Bernardo lá dentro, porque o São Paulo vetou a entrada da mídia e a entrada da torcida, né? Eles praticamente vetaram aí. A gente vai ficar sabendo do resultado do jogo, certo assim, né? Pela imprensa do nosso São Paulo Futebol Clube aí. Mas os assuntos que estão sendo à tona aí no São Paulo aí, vindo à tona no São Paulo, né? Arboleda, Marcos Antônio e Juan Trissoldi. O que acontece? O São Paulo tá com o Juan e Marcos Antônio aí, 2 jogadores aí que eles dois em conjunto aí podem custar 52 milhões de reais para os cofres do São Paulo se baterem metas até a metade do ano. Se baterem metas até a metade do ano. Porque o Marcos Antônio, se eu não me engano, são 25 jogos ali para bater a meta, se não me engano, com 45 minutos em campo. E o Juan por volta de 25 jogos também ali. 25 jogos ou é menos do que 25 jogos. Eu só sei que tem metas estipuladas no contrato deles que podem fazer com que o São Paulo tenha que comprar um atleta ou os 2 atletas. Se cada um deles bater sua meta ali, o São Paulo seria obrigado a comprar os atletas. Acredito que nenhum deles vai bater a meta. Também acredito que o São Paulo não deva deixar isso acontecer, até porque pagar ali por volta de, digamos assim, de 25 a 30 milhões de reais por um Marcos Antônio ou até mesmo pelo Juan é meio complicado. É um meio complicado. O São Paulo tem que tomar muito cuidado com isso daí, para que o Zubeldia não cometa essa cagada aí e deixe esses atletas aí como titular para bater metas aí, e o São Paulo tem que estar efetuando a compra de algum deles. Aí vamos falar também do nosso zagueirão aí, Arboleda, mais uma vez aí envolvido
em coisas que ligam o nome dele a outro clube, né? Desta vez o Grêmio. Desta vez o Grêmio não. Novamente o Grêmio. O Grêmio tentando contratar o Arboleda, muito por conta de um dinheiro que o São Paulo deve ao Grêmio da primeira parcela da compra do Ferreirinha. O São Paulo não pagou ali, gira em torno de 12 milhões de reais. Aí o Grêmio queria o Arboleda de graça e perdoaria a dívida do São Paulo. Só que o São Paulo não liberou o atleta e veio a informação de que o atleta gostaria de jogar no Grêmio, mesmo ganhando 800 mil reais no São Paulo. Essa notícia veio de lá do Rio Grande do Sul, porém foi desmentida aqui em São Paulo. Eu só sei falar uma coisa para vocês, eu não consigo acreditar em ninguém, porque o Arboleda é um jogador que tá no São Paulo, tá, mas desde que ele tá no São Paulo ele já teve o nome dele ligado a muitos clubes aqui no Brasil, e a gente sabe, né, jogador de futebol é isso, é dinheiro. O Arboleda é um zagueiro do São Paulo que tá ganhando 800 mil reais, 800 mil reais, então é para se repensar nesse negócio? Eu acredito que sim. Ah, mas o Arboleda é o xerifão? Cara, perdeu esse status. O Alan Franco tá ali hoje. Alan Franco e Sabino, pra mim, são dois zagueiros que podem sim ser uma dupla de titular no São Paulo e custar muito menos aos cofres do São Paulo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!